Sejam bem-vindos, sindicalistas, ao 27º episódio do Clube do Conto do Sindicato dos Escritores. Eu sou o João, e para celebrar esse sindicato de clima de Dia das Mães, tenho comigo dois dos meus colegas que não são mães, mas têm um coração de mãe. E que tem mães. E que tem mães. Mas eles são mães e pais de pets, né? Os dois são. E eu também sou, né? Então, com vocês, mamãe Robson. Olá. E mamãe Otávio. Alô, meus filhinhos. E esse é o primeiro conto que nós trazemos com a temática de Dia das Mães, que será amanhã. E é de amanhã, referente ao amanhã... dia da gravação. Bem observado. E é o conto de uma autora que eu já trouxe aqui, que é a Adélia Prado. Eu trouxe um conto que era muito mais lúdico, né, nessa temática, porque ela explora uma temática, apesar de ela explorar a temática feminina, ela explora assuntos muito mais lúdicos e abstratos. Ela gosta muito de cores na temática dela. Mas a temática desse conto é mamãe. E sem mais delongas, fiquem com Sem Enfeite Nenhum. A mãe era desse jeito. Só ia em missa das 5, por causa dos gatos no escuro serem pardos. Cinema, só uma vez. Cinema, só uma vez. Quando passou os milagres do Padre Antônio em Urucânia. Desde aí, falava sempre, excitada nos olhos, apressada no cacuete dela de enrolar um cacho de cabelo. Se eu fosse lá, quem sabe? Sofria palpitação e tonteira. Lembro dela caindo na beira do tanque, o vulto dobrado em arco. Gente afobada em volta. Cheiro de alcanfor. Quando comecei a empinar as blusas, com o estufadinho dos peitos, o pai chegou para almoçar, estudando o terreno, e anunciou com a voz que fazia nessas ocasiões, meio saliente. Companheiro meu tá vendendo um reloginho que é uma gracinha, pulseirinha de cromo, danado de bom pra do Carmo. Ela foi logo emendando. Tristeza. Relógio de pulso, o vestido de bolero. Nem bolero ela falou direito, de tanta antipatia. Foi água na fervura minha e do pai. Vivia repetindo que era graça de Deus se a gente fosse tudo para um convento, e várias vezes por dia era isto. Meu Jesus, misericórdia. A senhora tá triste, mãe? Eu falava. Não, tô só pedindo a Deus para ter dó de nós. Tinha muito medo da morte repentina, e para se livrar dela, fazia as 9 primeiras sextas-feiras emendadas. De defunto não tinha medo, só de gente viva, conforme dizia. Agora, da perdição eterna, tinha horror. Para ela e para os outros. Quando Ricardina começou a morrer, no beco atrás da nossa casa, ela me chamou com a voz alterada. Vai lá, a Ricardina tá morrendo, coitada. Que Deus perdoe ela. Corre lá. Quem sabe ainda dá tempo de chamar o padre, falava de arranco, querendo chorar, apavorada. Que Deus perdoe ela, ficou falando sem coragem de aluir do lugar. Mas a Ricardina era de impressionar mesmo. Imagina que falou pra mãe, uma vez, que não podia ver nem cueca de homem, que ela ficava doida. Foi mais por isso que ela ficou daquele jeito, rezando pra salvação da alma da Ricardina. Era a mulher mais difícil, a mãe. Difícil, assim, de ser agradada. Gostava que eu tirasse só 10 em primeiro lugar. Por essas coisas não poupava. Era pasta de primeira, caixa com 12 lápis e uniforme mandado plissar. Acho mesmo que meia razão ela teve no caso do relógio. Puxo bobo, para quem só tinha um vestido de sair. Odiava a gente estudar e um dia falou abrupto, por causa do esforço de vencer a vergonha. Me dá seus lápis de cor? Foi falando e colorindo o laranjado. Uma rosa geométrica. Você põe muita força no lápis. Se eu tivesse seu tempo, ninguém na escola me passava. Inteligência não é estudar. Por exemplo, falar você em vez de ser. É tão mais bonito, é só acostumar. Quando o coração da gente dispara e a gente fala cortado, era desse jeito que estava a voz da mãe. Achava estudo a coisa mais fina, e inteligente era mesmo. Demais até. Pensava com a maior rapidez. Gostava de ler de noite, em voz alta, com tia santa, os livros da Pia Biblioteca, e de um não esqueci, pois ela insistia com gosto no título dele, em latim, Magna Peccatriz. Falava, era entusiasmo, e nunca tive coragem de corrigir. Porque toda vez que estava muito alegre, feito naquela hora, desenhando, feito no dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou,
Coitado, até essa hora no serviço pesado. Não estava gostando nem um pouquinho do desenho, mas nem que eu falava. Com tanta satisfação, ela passava o lápis, que eu fiquei foi aflita, como sempre que uma coisa boa acontecia. Bom também era ver ela passando creme Marcília no rosto, e anti-sardina número 3, se sacudindo de rir depois, com a cara toda empolada. Sua mãe é bonita, me falaram na escola. E era mesmo, o olho meio verde. Tinha um vestido de seda branco e preto, e um mantô cinzentado que ela gostava demais. Dia ruim foi quando o pai entestou de dar um par de sapato para ela. Foi 3 vezes na loja e ela botando defeito, achando o modelo jeca, a cor regalada, achando aquilo uma desgraça, e que o pai tinha eram umas bobagens. Foi até ele enfesar e arrebentar com o trem, de tanta raiva e mágoa. Mas sapato é sapato. Pior foi com o crucifixo. O pai, voltando de cumprir promessa em Congonhas do campo, trouxe de presente para ela um crucifixo torneadinho, o cordão de pendurar, com bambolim nas pontas, a maior gracinha. Ela desembrulhou e falou assim: bonito, mas eu preferia que fosse uma cruz simples, sem enfeite nenhum. Morreu sem fazer 35 anos, da morte mais agoniada, encomendando com a maior coragem a oração dos agonizantes. Reza aí pra mim, gente. Fiquei hipnotizada, olhando a mãe. Já no caixão, tinha a cara severa de quem sente dor forte, igualzinho no dia que o João Antônio nasceu. Entrei no quarto, querendo festejar, e falei sem graça: a cara da senhora parece que tá com raiva, mãe. O Senhor te abençoe e te guarde. Volva a ti o seu rosto e se compadeça de ti. O Senhor te dê paz. Esta é a bênção de São Francisco, que foi abrandando o rosto dela, descansando, descansando, até como ficou, quase entusiasmado. Era raiva não, era marca de dor. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. É. Um texto tistre. Triste, mas também divertido em suas descrições, vou dizer. Na verdade, ele fica triste só no final, né? Eu acho que o decorrer dele ele é bem cotidiano, né? Bem dia a dia, bem vida mesmo, né? Eu diria que aquele alegre amargo, né? Você falar do cotidiano é uma boa, porque quando ela fala ali sobre o relógio, por exemplo, que o pai queria comprar um relógio super chique e ela não tinha nenhum vestido decente, né? Nenhuma roupa decente pra sair. É meio que aquelas coisas engraçadas, mas que fazem parte do dia a dia, né? Aí Tu ia que falar, Tots? fica a prioridade de cada pessoa, né? Não, eu ia dizer que, não sei se triste é bem a palavra, mas eu acho que é bem realidade, sim, nesse sentido que fala muito sobre sobre a vida sofrida dela, né? Uhum. Como mãe, assim, né? Cair no tanque, né, bicho? Ali, isso aí é uma dor que não tenho nem como imaginar. E passa a impressão de que eles são uma família bem simples também, né? Até porque Sim, frisa na questão dela só ter um vestido mas assim, a parte dela não gostar de coisas ornamentadas vem mais de crença religiosa mesmo, né? De algo ser mais simplista, de não ter, como é que se diz? Não ter ostentação e tudo mais. não só isso, Mas como o próprio texto é escrito com uma linguagem coloquial e simples também, né? Ela Uhum. usa uhum. esse E, tema. ironicamente, isso enriquece muito o texto, né? Porque coloca ele bem na temática que ele trata. Uhum. Esse título dele é muito emblemático, né? Sem enfeite nenhum, que é a Uhum. ideia de, aqui, ó, essa é a minha mãe, ou essa é a história da minha mãe, sem nada pra mascarar, né? Ah, Então, que é também muito essa ideia de quanto mais simplista, a pessoa mais tenta mascarar, né? Aqui ela, quando ela fala sobre o estudo, como a mãe achava o estudo algo incrível, como era algo sim. simples, era só falar você no lugar desse. Esse trecho é muito bem escrito também, né? É bem simples, né? Não é só inteligência, é você falar corretamente, né, as palavras. E aí logo depois ela cita que a mãe, deixa eu só ver qual que é a palavra que a mãe falava errado. Deixa eu Ah, ver. entusiasmo.
Entusiasmo, que eu achei muito boa essa sacada, porque eu não sei se já aconteceu isso comigo, de ter uma pessoa que fala uma palavra errada e eu não tenho não é coragem, mas eu não Ah, vou lá e corrijo, isso, sabe, a isso, pessoa. isso abriu um parênteses aqui, porque isso é uma coisa complicada, né? Eu acho que para você corrigir alguém, depende muito, muito da intimidade que você tem com a pessoa. E se Uhum. foi, assim, um erro... Se for uma palavra que é, assim, bem usada no cotidiano, eu acho que até vale você dar um toque. Mas se for uma palavra que a pessoa usa uma vez a cada morte de bispo, deixa pra lá, sabe? Você corrige se alguém fala advogado? Por exemplo, Eu já é corrigi, mas algo. assim, só gente próxima, assim, eu já corrigi. Mas, tipo, eu sei que a pessoa, ela sabe que é advogado. Mas por aqui eu sinto que o pessoal fala mais advogado, mais por... Com Regionalismo. Meio que, ironia, né? né, regionalismo é também acho Ah, que é um o resquício Tots já do... usou outra cartada ali. O que você falou, Todd? Eu uso com ironia sempre falar advogado, porque Ah, quase tá. sempre que eu falo sobre advogado é num tom irônico. É porque quando eu digo que o cidadão é advogado, eu já demonstro na palavra o meu desprezo O pela profissão, desdém, né? o desdém Se pela alguém profissão. fala, se alguém fala cidadões aí. Ah, Tem mas essa também. cidadãos até vai, né? Porque é a questão do plural, qual que é o plural certo? É igual degrau. É degraus ou é degrais? Se eu não me engano, os dois valem. Se eu não me engano. Então fica a ressalva aqui. Nossa, Mas eu não já faço a corrigi o menor ideia. pessoal usando pronome de tratamento indevidamente. Ah, Ah, o isso. doutor, não sei o que. Eu pensei, o cara tem doutorado? Ah, é modo de dizer. Ah, então deixa quieto. Deixa É pra lá. que Não vai falar o ego do cara, não. é que na maioria das situações isso não importa, então é tipo, não serve pra nada. Tipo, É. imagina, se eu, sei lá, você tá ali numa roda de amigos ou de conhecidos e alguém fala uma palavra errada, se você corrigir, você só vai parecer um babaca, né? Você não vai. Uhum. Não é como se a pessoa tivesse, sei lá, né, aplicando pra uma prova ou alguma É. coisa assim. Então, Ou, ou então uma criança aprendendo, né, a falar. E o que te fez escolher além da temática mãe? É claro, você tinha essa limitação, mas justo Adélia Prado novamente. eu não escolhi ela por nenhuma razão em particular. Foi um texto que eu já tinha lido esse texto, até como eu comentei em off com vossas senhorias aí. Quando eu estava escolhendo um texto, o que eu escolhi dela para aquele episódio foi o Desbunde. Mas esse do Sem Efeito foi um dos que eu li enquanto estava escolhendo. Porque eu achei ele. E agora, quando eu reli, eu achei ele. Poxa, mas eu já repassei esse texto. Até tive que conferir se a gente não tinha publicado algo dele no podcast. E daí eu me liguei, então foi porque eu já tinha lido e tal. Eu gostei muito da linguagem que ela usou nesse texto. E é um texto que ele não romantiza o fato de ser mãe. Claro que é algo muito bonito e tudo mais. Mas eu acho que ele tem a pegada muito realista, que ele frisa um pouco da parte pode ser uma relação difícil, né, que a mãe cobra ali a filha, no caso. E no final ele termina com tristeza, né, porque a mãe morre super jovem, 35 anos, é tipo, muito, muito jovem. Então foi um texto assim mais pé no chão, com essa temática que a gente resolveu homenagear aqui. E eu achei que seria uma pegada bem interessante se fosse algo que não romantizasse tanto a maternidade e trouxesse um pouco mais pro real da vida, assim, sabe? Vocês Eu não, sentiram eu não sei, que. só abrir um parênteses aqui, Ah, eu não uhum. sei como que foi a relação da Adélia Prado com a mãe dela. Não sei se tem autoinserção nesse texto. Um pouquinho, acho que sempre tem, Eu né? vi que esse Porque. conto em alguns lugares era classificado como crônica, em outros Como como conto. conto. Então eu acho que quando é crônica configura um pouco mais ser Realidade, né? real, é. Uhum. Mas assim, que você estava falando sobre isso de não romantizar, eu acho que um aspecto interessante aqui que ele pega, e que pra mim lembrou um pouco a mãe uma personagem do Amiga Genial, a mãe da personagem principal da Lenu no livro. Ela é um pouco assim aqui nesse trecho em que ela diz pra filha que se ela tivesse tempo, né? Ela critica a filha, né? Dizendo como ela pinta, e ela diz que se eu tivesse Uhum. tempo na escola ninguém me passava. E a personagem, a mãe da Lenu, naquele livro também é muito assim. Competitiva. Não é bem Se competitiva, fosse eu, mas seria melhor. tipo, isso mostra que é uma mulher que, ao contrário da filha, não teve essa oportunidade, né? Tipo,
na época dela, ela teve que provavelmente deixar de lado isso pra ser mãe, pra ser esposa, e não teve tempo de estudar, né? Seja por consequência da vida ou da época, né? Das duas coisas Uhum. juntas. É, e teve que deixar isso de lado e agora ela tem outras prioridades, né? Mas ela não deixou de gostar, né? De ler, ela fala ali, né? Várias coisas que a mãe ainda faz. Mas eu acho que essa é uma realidade muito forte sobre ser mãe, que é isso, você ter que deixar os seus sonhos de lado, porque tem outra Uhum. prioridade, e como é Lugar de certas difícil. coisas. Como é difícil você não perder a sua identidade, né? Você Uhum. simplesmente ser mãe e deixar de ser quem você é, né? Quem você Deixar é? de ter Uhum. hobbies, né? Hum. Por exemplo. Ou só retomar hobbies muitos anos. É que tem toda aquela ideia, né? Quando meus filhos crescer, eu faço, né? Só que até os seus filhos crescer é 25 anos num Às vezes cenário que. mais. Num cenário que seus filhos de fato cresçam, né? No sentido. Nesse sentido. Então, cara, às vezes é realmente a vida. A vida vira, né? Muito comum você ouvir uma mãe falar, né? Mãe que tem uma boa relação com os filhos. Que os filhos são a vida dela, né? Porque realmente é isso, né? Uma escolha. Mas eu acho engraçado esse trecho ali do desenho, porque daí a mãe começa a pintar e aí a personagem fala que ela nem tava gostando do desenho no fim das contas, né? Que a mãe foi meio que intrometida pra mostrar como ela pintaria bem se ela fizesse com calma, e a filha não gostou do desenho, que é muito negócio de mãe e filho, sabe? Eu acho muito engraçado isso. E isso também do perfeccionismo, né? Projetar. Bom, agora que você, meu filho, tem a oportunidade de estudar, o mínimo que eu espero é que você seja o melhor. Eu acho que isso aí, principalmente assim, vou dizer para classe média baixa, que é o que esse texto retrata no subtexto dele, é muito real isso. É você projetar expectativas de uma vida que você não teve, né? Ah, meu filho não está trabalhando, meu filho está só estudando, ele tem que ser o melhor, né? Sim. Que também é aquela ideia de que o estudo vai permitir um futuro para o filho que os pais não puderam ter, né? Pois, Todo mas esse. imagina que frustrante, né? Porque você que não teve aquela oportunidade, vê que o teu filho talvez não esteja dando o valor devido, né? E aí Uhum, gera isso que por muitas vezes pode parecer que é só competitividade ou que é só rigidez, né? uhum. Da parte da mãe, mas não é tão simples assim. Não, não é, Exato. não. E É, engraçado que o Otávio falou desse trecho do desenho, porque até a narradora mencionar algo da escola, do desenho e tal, eu tinha a impressão de que era uma filha assim mais adulta, de pelo menos uns uhum. 20 e tantos anos. Então até ela mencionar a parte da escola, do desenho ali, que você vê, é uma criança. Até porque a mãe Aí dela que morreu realmente jovem, né? 35 anos. exato. Antes dos 35, aliás, ela nem tinha feito 35. É. E Tinha isso essa bem. morte dela, vocês entenderam que foi logo depois que ela teve um segundo filho ou foi por decorrência de ter o segundo filho? É que Eu. pra mim ficou um pouco confuso, porque ela falou Ficou que meio a abstrato assim, expressão né? dela era a mesma no dia que o João Antônio nasceu, né? Que entende-se que seria o irmão dela, né? Ah, Mas esse, então, assim, no mesmo expressão, no dia que ele nasceu, me dá uma impressão de ter passado certo tempo. Sim. uhum. E daí vem uma oração, porque todo conto que o João traz tem que ter alguma coisa de religiosidade. Tem que- Não consegue, né, cara? Não Mas esse consegue. Não não zomba a consegue fugir. religião. Esse não É, zomba. Ah, é. eu tinha uma pergunta pra vocês sobre quem é a Ricardina. A Uma Ricardina é a. vizinha. Eu acho que a Ricardina é Uma Não, uma vizinha e vizinha. morreu no beco? Porque. Ricardina é Hum. a. Qual é o termo que eu quero usar aqui? Ricardina é o exemplo do pecador que sofre um destino terrível. Ricardina Uhum. é a. Poxa vida, não me vem na cabeça aquele termo. Mas tu acha que não é uma pessoa, Tots? Não. Pela... Ah, tá. Não, assim, quando eu tava lendo pela primeira vez, a princípio eu achei que fosse um cachorro ou algo assim. Só que aí depois, no, Uhum. no, no segundo parágrafo, fala da Ricardina, Falar que é das uma. cuecas, né? É, Uhum. sim, É. que é uma pessoa, sim. Mas aí eu fiquei pensando quem era essa pessoa. E a primeira coisa que imaginei, tipo, poderia ser tipo uma criada, mas não faz sentido porque é uma família muito simples. Então, por que ela tá ali no beco?
morrendo no beco. Eu né? acho que pode ser, agora que você frisou o beco, pode ser que ela seja uma prostituta, pode ser que ela seja uma moradora de rua, pode ser que tenha isso de focar no beco tenha algum intuito, né? É que ela Tem não algum diz do porquê por que ela trás. morreu, né? Ela diz só o Exato. local. Isso E, assim, que eu deixa muito. lendo, quando a Ricardina começou a morrer, eu entendi que seria algum tipo de infarto, a pessoa começou a É, passar mal, algo né? do tipo. Porque daí ela fala, chama o padre que talvez dê tempo. Tipo, dá a entender que não tem mais como salvar ela vai morrer. Eu acho que essa parte toda fica assim muito abstrata, porque tem detalhes importantes que a gente não tem como saber. Só que o parágrafo logo antes é da morte repentina. Por isso que Ah, é pra mim verdade. leva a crer que é um infarto ou algo do Uhum, tipo, porque ela fala que ela tinha medo da morte É repentina e verdade. sim. já traz o exemplo da Ricardina. Agora, se é de infarto de fato, não fica Tem, aí não, claro, não né? importa, mas acho que sim, faz É, sentido isso. Temos faz. que pedir, temos que Agora, perguntar isso se para ela Adélia era Prado. uma. Eu acho que, assim, faria mais sentido ela ser uma vizinha devassa, alguma coisa assim, que Devassa era a como palavra que eu queria antes, é uma boa palavra. como o João estava falando, né, o Uma exemplo libertina. do mal pecador, né, da pessoa pecadora, ou ser uma garota de programa, uma prostituta, como também o João falou. As duas coisas encaixam, sabe? Porque algum grau de intimidade ela tinha com a mãe. Já que ela falou, né, não Algum podia ver a contato cueca com de a um família, né, ela homem, tinha. ela não podia ver a cueca de um homem que já estava excitada, né? Mas engraçado, né? Faz uma certa rima com o final da história que ela fala, né? Que a Ricardina morreu ali subitamente, né? No beco, jovem, e dá-se a entender essa ideia do pecado, mas a mãe também morre jovem, né? A mãe morre com menos de Só que a trinta e gente não cinco sabe do anos que, né? mas dá-se a entender que morre com dor, né? Mas ela não esclarece que tipo de dor, né? Aí eu abro um parênteses que eu não sei se é realmente uma dor física. Eu acho que pode ser Não, mais acho uma que dor não é. emocional. Pois é, justamente. Porque é por causa da última frase, né? Era raiva não, era marca de dor. Mas Exato. Então, dor. talvez É. dor do que ela teve que sacrificar por causa dos filhos, ou dor do que os filhos não aproveitam, que eles têm e ela não teve oportunidade. Então, muitas Mas ela questões disse que levantadas. morreu com a morte agoniada, né? Tipo, pra A mim também morte, dá a entender infarto. a morte mais não, eu acho que não, porque o infarto eu acho que não é muito agoniante. Agoniada. Porque agoniante aqui pra mim dá o sentido que foi uma coisa meio sofrida, que ficou agoniando um tempo. Deixa eu ver se existe esse negócio aqui que ela falou da oração dos agonizantes. Porque às vezes tem alguma referência, mas eu nunca ouvi falar. Oração pelos agonizantes existe. Ah, agonia do vosso coração santíssimo e pelas dores de vossa mãe imaculada. Lavai em nosso sangue os pecadores de todo mundo agora, postos em agonia e que hoje irão morrer. Amém. É isso. Agora, por que nessa cena da mãe aqui, por que vocês acham que ela entrou? Ela diz ali, entrei no quarto querendo festejar. Acho que ela não sabia que a mãe tava morta, talvez. Eu acho que foi quando ela descobriu. É tipo uma, sei lá, filha voltando da escola e chegando em casa e só Ah, chegando com tá. alegria, sabe? Então, essa parte do entrei no quarto querendo festejar, eu entendi que é logo depois que o irmãozinho dela nasce. Que ela estranhou a reação na cara da mãe. De dor. A cara da senhora parece que tá Hum, com raiva, mãe. Ah, no caso. isso, é isso. Foi logo Tá, depois do igualzinho. João Tá. Antônio ter nascido. É. Então, e isso me leva a crer que ela morreu logo depois do parto. Eu acho, Esse, Pode não, esse ser. eu acho que não. Eu acho que contexto, ela só. Porque aqui ela tá só fazendo. Tá só lembrando. uma ligação. Que, tipo, ela ficou ali olhando a mãe no caixão, né? Com a cara severa. E daí ela lembra daquele dia que o João nasceu, em que ela entrou. Só que da forma que, como tá separado as duas frases, ficou um Dá a pouco. entender, né? Ficou pra mim, ficou ambíguo quando eu li se ela tava falando sobre a mãe morta, mas não, ela tava falando sobre o dia em que nasceu o João Antônio. E ela entrou querendo festejar o nascimento do Fica, irmão, né? fica estranho ali porque ela mescla esses É. dois fatos, a Hum. morte da mãe e o nascimento do irmão, no mesmo parágrafo. Então fica bem confuso. Vida e morte, Vida e né? morte, É. né? É o paralelo. Uhum. Mas aí é interessante, porque ela chega toda feliz querendo festejar e acha que a mãe, que a mãe vai estar feliz também, e a mãe tá ali com aquela cara
The ah, door. de dor, né? Que ela acha pra ela é raiva, né? Mas é dor. Uhum. A menina que E não sabe, né? A menina não tem noção da ainda dor não tem de uma, ter um filho. né? E nem, nem Independente. nós. Mas é, a dor independente do método, né, cara? Isso que é o foda. Mas eu queria destacar uma parte que eu gostei muito, que é dos presentes do pai. Principalmente a parte do sapato, que é um parágrafo antes disso. Eu achei muito engraçado como ela retrata o pai tentando presentear, tentando agradar a mãe, e a mãe nunca A minha parte contente com favorita do texto qualquer também é a coisa. do sapato. Porque eu me identifico muito com isso, cara. Quando meu pai tenta presentear minha mãe até hoje, às vezes é uma batalha. Pra ele encontrar o que seria o presente certo. Mas eu acho muito engraçado a do crucifixo, né? Ele deu um crucifixo todo bonito, todo cheio de ornamentos. Aí ela olha, bonito, mas eu preferia uma cruz. E ela deixa por isso, né? Ela não. Diferente da história do sapato que ela vai desenvolvendo, ela deixa por isso, né? Como foi um presente amargo, por assim dizer, né? Isso, Aquela pessoa que não tem como agradar, vamos dizer assim. isso dos enfeites parece um pouco a mentalidade católica, né? De ser as Exato, coisas muito exatamente. com aparência humilde, né? Sem Ornamentadas. ostentar nada, assim. Só Uhum. pode ostentar na igreja, né? Fazendo a igreja bem ostentada, pode. Mas o resto tem que ser Tem que simples. O saber pra onde vai resto o é dízimo, sim. afinal, né? E outra coisa também, lá no comecinho, quando ela fala sobre cinema, né? Que ela só foi uma vez no cinema pra ver um filme religioso. Os E, milagres do Padre Antônio. é, Em e Urucânia. sim, que é quase Ucrânia, né? No Brasil. É. Daí ela escreve, desde aí, falava sempre excitada nos olhos, apressada no cacoete dela de enrolar um cacho de cabelo. Se eu fosse lá, quem sabe? Ah, o que vocês acham que significa essa. Boa Essa é tipo, pergunta. ela ficava excitada com a possibilidade de ir de novo no cinema? Eu Eu acho que achei. não. Eu acho que é mais em Urucânia ali, tipo, se fosse ela dentro dessa história do Padre Antônio. Pelo menos é o que me deu a entender. Mas pode ser também ir ao cinema, deixa eu ver. Quando passou os milagres do Padre Antônio. Ah, eu não sei se não é Fica ela se bem. projetando, se ela Eu se acho que. projetando na história do filme, sabe? Tipo, assistir um filme de conto de fadas e fica se projetando nessa história. hum, Não Mas sei por que ela se. iria querer se projetar nessa história? Só porque é algo religioso, talvez? Talvez. Os milagres do Será que Padre é isso? Antônio em Nós Urucânia. conseguimos resposta se nós Hum, descobrirmos se existe de fato esse filme do Não, Eu musical? procurei e não achei nada. Não. eu, eu acho que aqui é algo mais simples, assim, no sentido dela. Do lazer só, assim. Que eu acho que é algo que Uhum. talvez falte na vida dela p- pelo, pelo trabalho e pelo tempo, mas também acho que é um pouco dessa parte religiosa de ter que viver em sofrimento quase, né? Essa autopenitência Ah, que o catolicismo às vezes inclusive, impõe. isso que você está falando do trabalho é interessante e em nenhum momento cita o que ela trabalha, né? Nem se ela tem um emprego fixo, É além dona de de ser casa, mãe. né? Ela é dona de Põe-se casa. que Só que aí tem um contraponto muito interessante e bem sutil que ela faz, que é quando. Deixa eu ver aqui, ó. Desenhando. O pai fazendo serão. Ela falou, coitado, até essa hora no serviço pesado. A ideia é de Ah, que o trabalho do marido é mais pesado do que o dela. trabalho invisível. É, e é esse papel dela mesma diminuindo todo o trabalho que ela tem, trabalho esse que não é citado Sim. na história, mas fica implícito que é com a casa, criando a filha e depois o filho também, Eu né? queria saber muito em que era que ela pensou se passar esse texto, porque Uhum, é, eu não faço a menor, eu não, nem presumo saber, né, o que se passava na uhum, cabeça das mulheres nessa época, nessa posição dela. Mas se elas tinham assim, dentro delas, essa crença mesmo que, o serviço de casa não é pesado, o que eu faço é, tipo, meu dever como mulher e tudo mais e tal. Então, se ela, tanto a autora quanto a mãe, né, talvez na história, se passa na cabeça delas, não, isso aqui é o que eu faço, isso aqui é difícil, isso aqui é necessário e tal, assim, ver como um trabalho mesmo, né, por todo o trabalho que dá. Ou se ela só tinha
pensava, tipo, ah, não, essa é a minha É sina. uma obrigação da obrigação. vida. É. Cara, ainda mais que, assim, se for, sei lá, década de 30 até década de 60, existiam manuais de boa dona de casa Cara, dizendo, eu agora essa é a sua função como pessoa, como cidadã, sua função agora é passar a roupa, cuidar dos filhos e fazer o almoço, limpar a eu vi casa esses também. dias um daqueles, tipo, artigos que o Google faz propaganda às vezes. Isso só no mobile, no computador eu nunca vejo isso. Sei lá, 10 propagandas que não rolariam de jeito nenhum hoje em dia, que é tudo coisa dos anos 70, 80, aquelas coisas super machistas. Tipo, até uma mulher consegue abrir essa tampa, não sei o que e tal, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, Uau! Mas é incrível. Mas é um recorte, essa história é um recorte de dar de entender, ou na década de 80 ou um pouco antes, pra mim, pareceu, sabe? É, eu Uma também. Porque década tem mais cinema, né? simples, Então, tem cinema, né? Uhum. E ir ao cinema parece ser um evento também, né? exato, exato. Esse é o entretenimento, né? Mas é bem curioso toda essa simplicidade que ela escolheu escrever essa história e uma história deveras complexa pelos pontos que a gente tá trazendo aqui, né? Sim, ela é uma história simples, mas o esmiuçar dela tem muitos detalhes bem complexos, né? Que você até não consegue chegar em resposta definitiva, que é o caso da Ricardina, né? Da Da morte da própria própria morte mãe, da exato. mãe, né? Então, quer dizer, não consegue aspas, né? A gente não conseguiu lendo o texto. Talvez alguém com mais entendimento da autora consiga, né? Ver coisas que nós não conseguimos ver. Mas aproveitando, eu espero que tenham gostado da minha tentativa pífia de sotaque mineiro, né? Quando o pai fala ali. Foi bom, né? Eu queria destacar aqui uma outra frase que eu gostei muito, que eu já ouvi essa frase sendo dita, né? Que é de defunto não tinha medo, só de gente viva, conforme dizia, que é dos vivos que tem que ter medo. Clássico. Essa é muito Eu também já clássica, ouvi né? muito meus pais falarem isso. Ai, que medo de morto, não sei o que, né? Dos vivos que tem que ter medo. Sim, eu ouvia isso justamente quando era criança e, tipo, tinha aqui no, sei lá, aquela época, Sexta-feira Santa, né? Tem que ir no cemitério, levar a flor. E daí eu não gostava de ir no cemitério, e eles falavam isso assim, não precisa ter medo. Tem que ter medo é dos vivos, Tem filho. que ter medo dos vivos. Caraca, é uma frase, também é uma jogada muito boa, né? É que a criança sem muita malícia não sabe, não sabe muito dos Não, maus que os vivos podem fazer e vive vendo exatamente. história de fantasma, né? Então. Só assistir o Eles seu levam a crer que o sentido aí. perigo é outro, né? Ai, ai. Vocês têm mais algum comentário? Não, acho que passamos por tudo que levantou questões do texto. Então temos um clube do conto, meus caros. Temos um conto. Vocês têm um recado? materno. Vocês têm um recado pro Dia das Mães antes da gente encerrar? Jogando essa de graça. Pra quem não está vendo o vídeo, o João fez um coração com as mãos. Muito bonito, diga-se de passagem, tá? Ficou muito bem formado. Muito bonito. Mas um Feliz Dia das Mães, se tem alguma mãe ouvindo. Feliz Dia das Mães para todas as mães ou futuras mães que planejem. E se você Ou que tá não. ouvindo não é uma mãe, dê um Feliz Dia das Mães pra sua mãe e agradeça tudo que ela fez. Todas as vezes que ela mandou você levar um casaco junto e esfriou depois, porque ela tava certa. Porque ela é melhor. Aquele meme do Apollo, né, cara? O Apollo dá o poder da previsão para as mães. Não é possível. Porque ela é a melhor previsão do tempo que você pode ter na vida. E também o melhor medidor de doença também. Sim. Mas é isso. Lembre de ligar pra sua mãe e agradecer. Agradecer. Não só nesse dia também. É. Todos os dias. Você sentiu uma saudade da sua mãe? Dia das mães é todos os dias, né? Afinal. Todos os dias Dia das elas são mães mães, afinal. Exatamente. Mãe de pet também vale, tá, galera? É importante, como a gente já declarou aqui no início desse podcast. E é isso, esse foi o Clube do Conto. Não é o primeiro em data especial, né? Mas
Vamos tentar aqui colocar uma regra pra ter mais presente, né? Precisamos ler o manual de instruções do podcast. No podcast, né? Revisar o. Como que é o nome? Esqueci agora. Como A que é Bíblia do podcast. Não, As diretrizes. não, as diretrizes do podcast. As diretrizes do podcast. Mas então é isso, a gente se encontra aqui na próxima semana com um desafio, né? Um desafio bem alimentício. E encerrando com um feliz Dia das Mães e um até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.